Gracie era uma jovem determinada, cursando ciência da computação em uma das universidades mais renomadas do país. Ela sempre foi apaixonada por tecnologia e sonhava em criar soluções que pudessem impactar positivamente a vida das pessoas. Robert, por outro lado, era um estudante de engenharia de software, com um talento nato para liderança e uma mente brilhante para negócios. Eles se conheceram em um evento universitário de inovação tecnológica. Gracie estava apresentando um projeto sobre inteligência artificial aplicada à saúde, enquanto Robert liderava uma equipe que desenvolvia um aplicativo para otimizar estudos. Ele ficou impressionado com a clareza e a paixão de Gracie ao explicar seu projeto, e ela admirou a forma como Robert articulava suas ideias e motivava sua equipe. Após o evento, Robert se aproximou de Gracie para conversar sobre suas ideias. Descobriram que compartilhavam sonhos semelhantes e, desde então, começaram a trabalhar juntos em pequenos projetos extracurriculares. A amizade floresceu, e logo surgiu uma química inegável entre os dois. Com o tempo, Gracie e Robert passaram a se ver não apenas nos laboratórios da faculdade, mas também em cafés, bibliotecas e até em caminhadas pelo campus. As conversas sobre tecnologia e inovação deram lugar a histórias pessoais, sonhos e medos. Robert admirava a determinação de Gracie, enquanto ela se encantava com a sensibilidade e o senso de humor dele. Um dia, após uma noite inteira trabalhando em um projeto, Robert finalmente confessou seus sentimentos. Gracie, que também já estava apaixonada, não hesitou em corresponder. Assim, começou um namoro que unia não apenas corações, mas também mentes brilhantes. O relacionamento de Gracie e Robert não era apenas romântico, mas também uma parceria intelectual. Juntos, eles participaram de competições de programação, hackathons e eventos de empreendedorismo. A dupla era conhecida por sua criatividade e capacidade de resolver problemas complexos. No entanto, nem tudo foi fácil. Eles enfrentaram desafios, como a pressão dos estudos, prazos apertados e até mesmo divergências sobre como abordar certos projetos. Mas sempre conseguiam superar os obstáculos com diálogo e respeito mútuo. Quando se formaram, Gracie e Robert já tinham um portfólio impressionante de projetos e uma rede de contatos valiosa no mercado de tecnologia. Eles sabiam que queriam construir algo grande juntos. Após a formatura, Gracie e Robert decidiram se casar em uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Eles sabiam que estavam iniciando não apenas uma vida a dois, mas também uma jornada profissional ambiciosa. Com suas economias e um pequeno investimento de familiares, fundaram uma startup chamada Inovatec. O foco inicial era desenvolver softwares personalizados para pequenas e médias empresas. Os primeiros anos foram difíceis, com longas horas de trabalho, incertezas financeiras e a necessidade de provar seu valor no mercado. Gracie liderava a equipe de desenvolvimento, enquanto Robert cuidava da parte comercial e estratégica. A sinergia entre eles era impressionante. Ela trazia a visão técnica e ele, a capacidade de transformar ideias em negócios viáveis. Aos poucos, a Inovatec começou a ganhar destaque e hoje, a Inovatec é considerada a melhor empresa de tecnologia do país. Com o crescimento acelerado da Inovatec, Gracie e Robert mergulharam de cabeça no trabalho. Reuniões intermináveis, viagens a negócios, prazos apertados e a constante pressão para inovar consumiam seu tempo e energia. O sucesso da empresa era inegável, mas o preço pessoal que pagavam começava a ficar evidente. Gracie passava noites em claro codificando, enquanto Robert estava sempre em reuniões com investidores e clientes. Em casa, mal se viam. Quando estavam juntos, as conversas giravam em torno de estratégias de negócios, problemas da empresa e metas a serem alcançadas. O romance e a intimidade que um dia os uniram foram ficando em segundo plano. Um dia, durante o jantar, Gracie tentou iniciar uma conversa sobre o seu filho Lucas, que estava reclamando sobre a ausência dos pais. Robert, distraído com mensagens no celular, respondeu de forma mecânica, sem realmente ouvir o que ela dizia. Gracie ficou magoada, mas decidiu não confrontá-lo naquele momento. Pouco tempo depois, Robert sugeriu cancelar uma viagem de férias que haviam planejado há meses, alegando que um grande cliente precisava de atenção imediata.
Grace, que já estava se sentindo negligenciada, explodiu. Você não percebe que estamos nos tornando estranhos? A empresa é importante, mas e nós? E nossa família? Robert ficou surpreso com a reação dela. Ele sempre acreditou que estavam construindo um futuro juntos, mas não percebeu que, no processo, estavam se distanciando. A tensão entre Grace e Robert aumentou. Pequenas discussões se transformaram em brigas frequentes. Grace sentia que Robert priorizava a empresa acima de tudo, enquanto ele argumentava que tudo o que fazia era para garantir um futuro confortável para a família. Um dia, após uma discussão particularmente acalorada, Grace decidiu passar a noite na casa de uma amiga. Robert ficou sozinho, refletindo sobre o que havia acontecido. Ele percebeu que, em meio à correria, havia se esquecido de cuidar do que mais importava, seu casamento. Após a noite em que Grace decidiu ficar na casa de uma amiga, Robert passou horas refletindo sobre o que havia acontecido. Ele olhou ao redor do apartamento silencioso e percebeu que, em meio a tantas conquistas profissionais, havia perdido algo essencial: a conexão com a mulher que amava. Ele se sentou no sofá, com o celular na mão, e enviou uma mensagem simples, mas sincera, para Grace. Eu sinto muito. Precisamos conversar. Você é o que mais importa para mim. Grace, ainda magoada, mas também cansada do distanciamento entre eles, respondeu: Estou disposta a tentar, mas precisamos de ajuda. Não podemos continuar assim. No dia seguinte, Robert foi até a casa da amiga de Grace. Ele chegou com flores e um olhar de arrependimento. Grace o recebeu com cautela, mas também com um pouco de esperança. Eles sentaram e conversaram por horas, abrindo seus corações de uma forma que não faziam há muito tempo. Robert admitiu que havia se perdido no trabalho, achando que estava fazendo o melhor para a família, mas percebeu que, no processo, havia negligenciado o que realmente importava. Grace, por sua vez, reconheceu que também havia se fechado, evitando confrontos e acumulando frustrações. Foi então que Grace sugeriu: Acho que precisamos de ajuda profissional. Já ouvi falar de terapia de casal. Talvez seja o que precisamos para nos reconectar. Robert concordou imediatamente. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para salvar o relacionamento. A primeira sessão de terapia foi marcada para uma semana depois. Grace e Robert chegaram ao consultório da terapeuta, doutora Clara, com uma mistura de nervosismo e esperança. O ambiente era acolhedor, com cadeiras confortáveis e uma atmosfera que transmitia calma. Doutora Clara começou perguntando sobre como eles se conheceram e como era o relacionamento no início. Grace e Robert sorriram ao relembrar os tempos de faculdade, os projetos que faziam juntos e o início do romance. Falar sobre os bons momentos os fez perceber o quanto haviam se afastado daquela conexão. A terapeuta então os incentivou a expressar o que sentiam no presente. Grace falou sobre a solidão que sentia, mesmo estando ao lado de Robert. Robert, por sua vez, admitiu que se sentia pressionado a ser o provedor perfeito e que isso o consumia. Doutora Clara explicou que era comum casais passarem por fases de distanciamento, especialmente quando envolvidos em projetos desafiadores, mas que o importante era reconhecer o problema e trabalhar juntos para resolvê-lo. A cada semana, Grace e Robert recebiam tarefas para fazerem juntos. A primeira delas foi estabelecer um momento de conexão diário. Eles precisavam passar pelo menos 15 minutos conversando sobre algo que não fosse trabalho ou responsabilidades. No início, foi estranho, mas aos poucos eles começaram a se soltar. Outra tarefa foi criar um diário de gratidão. Toda noite, antes de dormir, cada um escrevia algo pelo qual era grato no relacionamento. Grace escreveu sobre a dedicação de Robert à família, mesmo com a agenda cheia. Robert escreveu sobre a força e a inteligência de Grace, que sempre o inspirava. Aos poucos, eles foram se reconectando. A terapia os ajudou a entender que o relacionamento precisava de cuidados constantes, assim como a empresa. Nem tudo foi fácil. Em uma das sessões, Grace explodiu ao relembrar o aniversário de casamento que Robert havia esquecido. Robert, por sua vez, confessou que se sentia sobrecarregado com as expectativas de ser o marido e o empresário perfeito.
Doutora, Clara os ajudou a ver que esses sentimentos eram válidos, mas que precisavam ser expressos de forma construtiva. Ela os ensinou técnicas de comunicação não violenta, como usar frases que começavam com "eu me sinto" em vez de "você sempre". Com o tempo, Grace e Robert começaram a se sentir mais próximos. Eles redescobriram pequenos gestos de carinho, como segurar as mãos enquanto assistiam TV ou deixar bilhetes de amor na geladeira. Robert começou a chegar mais cedo do trabalho para jantar com a família, e Grace passou a reservar um tempo para cuidar de si mesma, sem se sentir culpada. A terapia também os ajudou a estabelecer limites na empresa. Eles aprenderam a delegar mais e a confiar na equipe que haviam formado. Isso lhes deu mais tempo para se dedicar ao relacionamento e ao filho. Após algumas sessões de terapia, Grace e Robert começaram a perceber que não eram apenas o relacionamento deles que havia sofrido com o foco excessivo no trabalho. Seu filho, Lucas, de 8 anos, também estava sentindo a ausência dos pais. Ele havia se tornado mais quieto e distante, e suas notas na escola haviam caído. Um dia, ao chegar em casa, Grace encontrou Lucas desenhando sozinho no quarto. Ela se sentou ao lado dele e perguntou: "O que você está desenhando, meu amor?" Lucas mostrou o desenho. Era uma família, mas os pais estavam de costas, ocupados com computadores e papéis. No canto, ele havia escrito: "Eu quero brincar com vocês." Grace sentiu um nó na garganta. Ela percebeu que, enquanto estavam ocupados construindo um império, haviam negligenciado o pequeno ser que mais precisava deles. Naquela noite, Grace contou a Robert sobre o desenho de Lucas. Robert ficou emocionado e sentiu um peso enorme no coração. Eles decidiram que era hora de mudar. Juntos, foram até o quarto de Lucas e o abraçaram. "Filho, nós sabemos que não temos estado presentes como deveríamos, e isso vai mudar. Nós te amamos muito e queremos passar mais tempo com você", disse Robert, com a voz embargada. Lucas olhou para os pais com olhos cheios de esperança. "Vocês vão brincar comigo no parque?" Grace sorriu e respondeu: "Sim, vamos. E não só no parque. Vamos fazer muitas coisas juntos, como uma família de verdade." No fim de semana seguinte, Grace e Robert cumpriram a promessa. Eles acordaram cedo, prepararam um lanche e foram ao parque com Lucas. Pela primeira vez em meses, deixaram os celulares no silencioso e se concentraram apenas no filho. Lucas correu para o balanço, gritando: "Pai, me empurra mais alto." Robert sorriu e começou a empurrar o balanço, enquanto Grace filmava o momento com um sorriso no rosto. Depois, eles jogaram futebol juntos, riram e se sujaram de terra. Grace até se arriscou a subir no trepa-trepa, deixando Lucas rir à toa. No final do dia, sentados em um piquenique, Lucas olhou para os pais e disse: "Hoje foi o melhor dia da minha vida." Grace e Robert se entreolharam, emocionados. Eles perceberam que não precisavam de grandes coisas para fazer Lucas feliz, apenas de tempo e atenção. Após o dia no parque, Grace e Robert decidiram criar novos hábitos para garantir que Lucas sempre se sentisse amado e valorizado. Eles estabeleceram que as noites de quarta-feira seriam noite da família, nada de trabalho ou distrações. Eles jogavam jogos de tabuleiro, assistiam filmes ou simplesmente conversavam. Os fins de semana teriam pelo menos uma atividade especial. Pode ser um passeio no parque, uma visita ao zoológico ou até mesmo um dia de cozinha em família. As refeições seriam sagradas, todos se sentavam à mesa juntos, sem celulares ou interrupções. Lucas começou a se abrir mais, contando sobre seus dias na escola e seus sonhos. Grace e Robert se sentiam renovados, vendo o filho feliz e confiante. Um dia, durante uma das sessões de terapia, Grace e Robert compartilharam com Doutora Clara como estavam se reconectando com Lucas. A terapeuta os parabenizou e sugeriu que também conversassem com o filho sobre o que haviam vivido. "É importante que ele entenda que vocês reconheceram os erros e estão se esforçando para mudar", explicou Doutora Clara. Naquela noite, Grace e Robert chamaram Lucas para uma conversa séria, mas amorosa. Robert começou: "Lucas, nós queremos pedir desculpas por não termos estado presentes como deveríamos. Nós estávamos tão focados no trabalho que nos esquecemos do que realmente importa,
Você. Grace continuou. Mas queremos que você saiba que isso vai mudar. Você é a coisa mais importante para nós. E estamos comprometidos em ser os pais que você merece. Lucas olhou para eles com um sorriso tímido e disse: Eu sei que vocês trabalham muito, mas eu só queria que brincassem mais comigo. Agora que vão fazer isso, estou muito feliz. Grace e Robert se abraçaram com Lucas, sentindo que, finalmente, estavam no caminho certo. Após semanas de terapia, mudanças de hábitos e a reconexão com Lucas, Grace e Robert começaram a sentir que o relacionamento deles estava se renovando. No entanto, ainda havia uma barreira invisível entre eles no que dizia respeito à intimidade. A rotina cansativa e o estresse haviam criado uma distância física que nenhum dos dois sabia bem como superar. Uma noite, após colocarem Lucas para dormir, Grace e Robert se encontraram na varanda de casa. O céu estava estrelado, e o silêncio da noite parecia convidá-los a um momento de paz. Grace serviu uma taça de vinho para cada um, e eles se sentaram lado a lado, olhando para o horizonte. Lembra daquela noite, na faculdade, quando ficamos até de madrugada codificando aquele projeto e depois dançamos na sala vazia? Grace perguntou, com um sorriso nostálgico. Robert riu baixinho. Como poderia esquecer? Você estava tão animada que tropeçou no meu pé e caímos no chão rindo. Grace olhou para ele, seus olhos brilhando. A gente se divertia tanto juntos. E não só no trabalho, mas em tudo. Sinto falta disso. Robert segurou a mão dela e respondeu. Eu também sinto. E eu quero reconquistar isso. Reconquistar você. Havia uma tensão no ar, mas desta vez era uma tensão boa, cheia de expectativa e desejo reprimido. Grace se aproximou, e Robert a puxou suavemente para um abraço. Eles ficaram assim por um tempo, sentindo o calor um do outro, até que Grace sussurrou. Eu te amo, Robert. E quero estar perto de você, de verdade. Robert a olhou nos olhos e respondeu. Eu também te amo, Grace. Mais do que tudo. E então, como se o tempo tivesse parado, eles se beijaram. Foi um beijo lento, profundo, cheio de emoção e saudade. Era como se estivessem se encontrando pela primeira vez, mas ao mesmo tempo reconhecendo algo que sempre esteve lá, esperando para ser reacendido. Eles se levantaram e foram para o quarto, ainda de mãos dadas. A conexão entre eles era palpável, como se cada toque, cada olhar, dissesse tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Na cama, eles se entregaram um ao outro com uma intensidade que há muito não sentiam. Não era apenas sobre o físico, era sobre reconectar-se, sobre redescobrir o amor e a paixão que os uniram desde o início. Depois, deitados lado a lado, Grace apoiou a cabeça no ombro de Robert e disse: Eu não sabia o quanto precisava disso. Precisava de você. Robert a abraçou mais forte e respondeu: Eu também. E prometo que nunca mais vou deixar o trabalho nos afastar assim. Grace sorriu, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Eles adormeceram juntos, com o som suave da respiração um do outro, sabendo que haviam dado um passo crucial para reconstruir não apenas o casamento, mas a vida que sempre sonharam em compartilhar. Com a reconexão íntima e emocional entre Grace e Robert, o clima em casa mudou completamente. A atmosfera pesada e cheia de tensões deu lugar a um ambiente leve, cheio de risadas e momentos de cumplicidade. Lucas, que agora tinha a atenção plena dos pais, florescia como nunca antes. Suas notas na escola melhoraram, e ele estava mais confiante e extrovertido. Grace e Robert também reservavam tempo para cuidar do relacionamento. Uma vez por mês, contratavam uma babá para Lucas e saíam para um encontro. Pode ser um jantar romântico, um cinema ou até mesmo uma noite em casa, com um bom vinho e um filme. Em uma dessas noites, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo calçadão à beira-mar, Grace disse: Você lembra quando a gente sonhava em construir uma empresa que mudaria o mundo? Acho que conseguimos, mas o maior impacto foi na nossa própria vida. Robert sorriu e respondeu: Sim, e o melhor é que estamos fazendo isso juntos. Não só como sócios, mas como marido e mulher, e como pais. Grace apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo uma gratidão imensa por tudo que haviam conquistado. Anos depois, a
A Inovatec ainda era uma das empresas mais admiradas do país, não apenas pelo sucesso financeiro, mas pela cultura humanizada que Grace e Robert haviam criado. Eles eram frequentemente convidados a palestrar sobre empreendedorismo e equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e sua história inspirava muitos. Em casa, Lucas havia crescido e seguido os passos dos pais, estudando engenharia de software. Ele sempre dizia: "Eu quero ser como vocês, mas também quero ter tempo para minha família, como vocês me ensinaram." Grace e Robert se orgulhavam não apenas do filho, mas do legado de amor e equilíbrio que haviam construído. Eles sabiam que o verdadeiro sucesso não estava nos títulos ou no dinheiro, mas nos momentos compartilhados, nas risadas e no amor que os mantinha unidos. Grace e Robert olharam para trás e perceberam que a jornada não havia sido fácil, mas valerá cada desafio. Eles haviam aprendido que o equilíbrio não era um destino, mas uma escolha diária. E, juntos, continuavam a escrever uma história cheia de amor, propósito e felicidade. Aqui, cada história tem emoção, reviravoltas e muita superação. Então já deixa o like, comenta o que achou e compartilha com os amigos para ninguém perder essas histórias incríveis. Vem fazer parte dessa jornada com a gente. Grace e Robert estabeleceram uma rotina que priorizava a família sem negligenciar as responsabilidades profissionais. Eles acordavam cedo, mas agora faziam questão de tomar o café da manhã juntos. Lucas adorava aqueles momentos, onde podia contar sobre seus sonhos e planos para o dia. "Mãe, hoje na escola vamos fazer uma feira de ciências. Você e o pai vão conseguir ir?" Lucas perguntou, com olhos cheios de expectativa. Grace olhou para Robert, que já estava conferindo a agenda no celular. Ele sorriu e respondeu: "Claro que vamos. Já marquei aqui. Feira de Ciências do Lucas, prioridade máxima. Lucas comemorou pulando da cadeira, e Grace sentiu um calor no peito ao ver a felicidade do filho. Uma das maiores mudanças foi a criação de tradições familiares. Todo sábado era o dia da aventura, onde Grace, Robert e Lucas exploravam algo novo. Pode ser um parque de diversões, uma trilha na natureza ou até mesmo uma noite de acampamento no quintal. Lucas adorava planejar essas atividades, e Grace e Robert se divertiam vendo a criatividade do filho. "Hoje vamos fazer uma caça ao tesouro em casa", Lucas anunciou, segurando um mapa que ele mesmo havia desenhado. Grace e Robert se entreolharam, rindo, e se entregaram à brincadeira. Foi uma tarde cheia de surpresas e risadas, e Grace percebeu que aqueles momentos simples eram os mais valiosos.